Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para trazer uma reflexão sobre a nossa relação com a nossa casa. O que a nossa casa diz sobre nós, sobre a nossa personalidade, mas principalmente sobre a nossa psique, sobre como funciona o nosso cérebro. Essa semana eu ouvi, na verdade, um podcast aqui no YouTube que fala muito sobre esse assunto. Eu achei fantástico, maravilhoso. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser assistir. Inclusive, eu também tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre casa suja atrai coisas ruins. Então, caso você também tenha interesse em assistir esse vídeo, né, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Mas é muito interessante como a nossa casa diz muito sobre o nosso estado mental, né? Ele reflete muito. Quando você entra numa casa que tá muito suja, muito bagunçada, muito desorganizada, normalmente essa pessoa tá muito perdida na vida, essa pessoa tá com um quadro de depressão, tá num quadro de ansiedade, não tá se sentindo bem emocionalmente, né? Inclusive tem um canal americano, um programa de TV americano que se chama Acumuladores. Tem aqui no YouTube, se você digitar Acumuladores, você vai conseguir ver. E retrata a história de pessoas que acumulam muito. E não é só acumular, na maioria dos casos, essas pessoas também têm muita sujeira, muita bagunça, muita desordem. E é um quadro psíquico que precisa de tratamento, né? Tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, muitas vezes, né? E como isso reflete em nós mesmos, né? Quando você entra na casa de uma pessoa muito organizado, tudo no lugar, tudo impecável, né? Você consegue perceber que é uma pessoa com alto grau de perfeccionismo, né? Uma pessoa extremamente rígida, uma pessoa que quer tudo, ela quer ser controladora, ela quer ter o controle de tudo. Quando você entra numa casa que tá sempre tudo muito escuro, as janelas estão sempre fechadas, tudo muito abafado, né? A pessoa pinta tudo de cinza, gelo, não tem muita cor, não tem muita decoração. Muitas vezes você percebe que o semblante da pessoa é mais para baixo, a pessoa ela tem um ar mais deprimido, de desânimo, de tristeza, né? Quando você percebe que a pessoa não cuida muito da decoração da casa, quando você entra na casa de uma pessoa que ela é muito acumuladora, né? Às vezes quando você olha, você não consegue perceber o acúmulo, mas quando você abre as gavetas, quando você abre os armários, você vê aquela quantidade exorbitante de roupa, de sapato, de creme, de cosmético, de alimento, né? E aí você consegue perceber que é uma pessoa que tem muito medo, né, de escassez, a pessoa tem uma necessidade de se sentir segurança e conforto através dos objetos, né? Normalmente pessoas que tiveram uma infância muito simples, muito humilde, que passaram necessidade, quando chega na vida adulta, tende a ter esse comportamento compulsório, de comprar, de acumular, porque tem medo de faltar, tem medo de não ter, né? E aí a nossa casa ela tá muito relacionada a isso. A nossa forma de olhar para o mundo, a nossa forma de se comportar reflete na nossa casa. Porque a nossa casa é o único canto no planeta que você tem total domínio, né? É você que manda na cor das paredes, na cor dos móveis, no que tem dentro das gavetas. Tudo que tem na sua casa foi você que comprou, foi você que ganhou, foi você que colocou lá. Então, a disposição dos móveis, a organização das gavetas, a organização dos quadros, a decoração das cortinas, é tudo uma construção sua, né? A sua casa, ela é um reflexo da sua cabeça. Inclusive, eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre procrastina as coisas da casa. Então, sempre fica alguma coisa por fazer. Lava a louça, mas fica o fogão sujo. Lava roupa, mas não passa. Sempre deixo para amanhã, sabe? Quebrou um negócio na cortina, precisa trocar. O ar-condicionado que precisa da manutenção. Uma lâmpada que queimou. Essas pequenas coisas, eu, Mariana, sempre procrastino, né? Deixa para amanhã, deixa para semana que vem.
outro dia eu resolvo, outro dia, mais tarde. Inclusive, durante muito tempo, eu não conseguia, por exemplo, faxinar minha casa toda num dia. Eu sempre acabava fracionando a limpeza da casa. E aí eu falava assim, não, eu vou lavar os banheiros hoje, aí amanhã eu limpo o quarto, aí depois eu vou limpar a cozinha, aí depois, quando eu terminava de limpar tudo, eu já tinha que voltar e limpar tudo de novo, porque já estava tudo sujo de novo, né? Eu não conseguia, por exemplo, simplesmente pegar um dia inteiro e dar aquela geral e organizar. E o que que isso reflete no meu comportamento, na minha vida, né? Eu sou uma pessoa assim, uma pessoa que procrastina, uma pessoa que sempre deixa para depois, para mais tarde, começa e não termina as coisas, né? Então, a nossa relação com a nossa casa, ela reflete muito isso. O nosso comportamento, a forma como a gente se enxerga. E é muito importante que a gente comece a olhar para nossa casa e fazer essa análise, né, de quem eu sou, que tipo de pessoa reflete a minha psique, a minha forma de estar no mundo. E muito raras exceções, por exemplo, tem pessoas que você encontra na rua e elas estão belíssimas, lindas, bem vestidas, maquiadas. Mas quando você chega na casa dela, tá o total caos, sujeira e desordem. Mas na maioria das vezes, a casa, ela tem muito a ver com a pessoa, né? O desânimo de limpar a casa, de arrumar a casa, reflete também na pessoa. A pessoa muitas vezes acaba que ela perde o desinteresse em se arrumar, ela perde o desinteresse em se cuidar, de se vestir bem, de se maquiar. Eu não sei se você já tiver essa experiência, por exemplo, de estudar. Você tem que fazer, sei lá, um relatório, você tem que estudar para uma prova, mas a sua casa tá uma nhaca, sabe? Gente, eu sou estudante e eu falo por conta própria. Quando a minha casa tá suja, eu não consigo me concentrar. Um trabalho que eu deveria fazer em 1 hora, eu demoro 4 horas, porque eu não consigo me concentrar com aquela sujeira. E quando a casa tá limpa, tá organizada, quando tá tudo assim, você olha pra mesa do computador, você olha pra mesa da cozinha, você não vê sujeira, parece que aquilo te traz uma calma, uma paz, pelo menos pra mim, e eu consigo me concentrar naquilo que eu tô fazendo. É a mesma coisa de sentar pra assistir Netflix, por exemplo. Eu sento pra sentar, foi ótimo, né? Eu sento no sofá pra assistir e passa 30 minutos, 40 minutos, se a minha casa estiver suja, começa a sentir aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de, meu Deus do céu, eu precisava ter feito aquilo antes. E é aquela coisa de quem procrastina muito, né? Você começa a sofrer porque você deveria ter feito aquilo ontem, você deveria ter feito semana passada, e é um sofrimento constante, uma angústia constante, e isso reflete na nossa casa, porque aí as coisas vão se acumulando. Um cesto de roupa vira 2, uma pilha de louça vira 300 panelas. Então, a nossa casa, ela reflete muito sobre isso. E a estratégia que eu tento manter é sempre não deixar para depois. Então, sabe aquela regra dos 5 minutos, né? Então, 5 minutos, eu corro e falo assim, não, só 5 minutinhos eu lavo essa louça. 5 minutinhos eu recolho o cocô do cachorro. 5 minutinhos eu estendo a roupa no varal. 5 minutinhos eu estendo a minha cama, eu faço a cama, né? Eu sempre tô tentando mentalizar essa regra dos 5 minutinhos para que não acumule tudo, para que não junte tudo. Ultimamente eu venho tentando evitar deixar a casa suja final de semana. Então eu tento faxinar a casa ali na quinta, na sexta, para quando chegar o final de semana eu conseguir descansar, eu conseguir ter a minha casa limpa e organizada. E é isso, eu acho que o vídeo que eu quis trazer não é só para falar de mim, mas que você consiga perceber qual é o seu hábito. O que a sua casa reflete sobre você? Se você tem um humor mais triste, mais deprimido, você tem um humor mais para baixo, de desânimo, de procrastinação, de desordem, de perfeccionismo, de controle, de rigidez. O que a sua casa reflete sobre você? E eu achei muito interessante que no podcast ela falou muito sobre
O budismo, né, ela leu um livro relacionado ao budismo e eles têm uma prática de limpeza constante nos templos budistas. Então eles limpam, eles fazem uma faxina todos os dias e eles utilizam a limpeza como uma ferramenta terapêutica, vou colocar aqui entre muitas aspas, porque através da limpeza física, né, quando você tá ali lavando, limpando, você consegue atingir a limpeza espiritual, né? E eu achei tão fantástico, achei que faz tanto sentido isso, porque é mais pura verdade. Quando você começa a lavar, a limpar, a organizar, você começa a ter clareza dos seus pensamentos. Então, se você é uma pessoa que tem preguiça de limpar a casa, se você tem preguiça de organizar, de dobrar, de arrumar, começa a olhar para tua casa como uma forma de limpeza espiritual, né? Você tá limpando mesmo a tua mente, o teu espírito, porque eu acredito muito que sujeira atrai coisas ruins, atrai coisas negativas. E eu não falo só em questões psíquicas e saúde mental e transtornos mentais, não. Coisas reais mesmo, sabe? Tem uma pastora, eu não vou lembrar o nome dela, que ela deu um relato que é muito famoso, que ela era bem jovem, recém-casada, e ela não gostava de passar roupa. E sempre ficava aquela pilha de roupa para passar. E um belo dia, ela viu um vulto, um espírito, alguma coisa assim, saindo de dentro da muda de roupa. Ela ficou desesperada, foi para casa da mãe dela, e aí a mãe dela foi e falou: "Você viu esse vulto aonde? Esse espírito aonde?" E aí ela falou: "Ah, eu vi lá da muda de roupa." E aí a mãe dela disse pra ela: "Volta para casa agora e vai passar aquela muda de roupa", né? E aí, né, essa coisa desses espíritos ruins, essa energia negativa se acumula aonde tem sujeira, né? A Márcia Sensitiva, eu já inclusive falei isso em outro vídeo, né? Ela sempre fala que não é legal a gente deixar resto de comida, louça suja, porque isso atrai os espíritos de imundície, de sujeira. E para quem não acredita em espírito, para quem não acredita no mundo espiritual, acredite então nas nas doenças psíquicas, né? Porque o acúmulo de sujeira e de bagunça vai transtornando a gente, né? Quem assiste Big Brother, alguns anos atrás, eles fizeram, não sei se foi em 2020, alguma coisa assim, foi a última edição que eu assisti. O arquiteto que fez toda a decoração da casa, a casa era toda colorida, com muitas cores e formas muito abstratas. E aí, na época, alguns arquitetos, né, fizeram uma análise ali, e aquela análise de muitas cores, de muitas coisas abstratas, cores muito fortes, aquilo ali era para causar um descontrole emocional nos participantes, uma desconexão. Então, às vezes, para você ver o tanto que as cores, a arquitetura, a forma, ela impacta no nosso sentimental, no nosso emocional e na nossa psique. A gente acha que é muito simples, mas não. Nós, seres humanos, somos extremamente visuais. A gente absorve tudo, né? Eu gosto de brincar que a gente é uma esponjinha. A gente absorve tudo que a gente vê, que a gente ouve, né? E aquilo reflete muito aqui. E aqui, principalmente, né? Nos nossos pensamentos. Então é isso, né? Comece a olhar para sua casa, para os seus móveis, né? Para, às vezes, uma casa muito simples, muito minimalista, reflete, às vezes, essa falta de aconchego, né? Eu também penso muito isso sobre a casa que eu moro, né? Às vezes, inclusive, tem tour da minha casa aqui, né? Caso você esteja curioso para saber como é que é a minha casa. Vou deixar aqui no link de descrição. Mas a minha casa também é muito simples, não tem muito aconchego, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Que às vezes a gente quer ser tão economizar e tal, e precisa de um toque a mais, precisa de um aconchego. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido esse assunto que eu quis trazer. E principalmente aí pra mulherada, né? Que mulheres normalmente são as que mais cuidam da casa, que mais limpam a casa, né? Trazer esse olhar de que a limpeza da casa pode ser algo terapêutico. Ela pode ser algo de limpeza mental e espiritual, né? E uma dica que, às vezes, ao invés de você ficar botando música, botando podcast, vídeo, ficar mexendo no celular,
Desliga o telefone ali por 30 minutos, 1 hora, 40 minutos e pega para fazer uma atividade e se concentra naquilo, sabe? Se concentra na limpeza daquele banheiro, se concentra na limpeza daquela roupa, se concentra na limpeza daquela louça. Você vai começar a soltar a sua criatividade. A partir do momento que você começa a limpar, você começa a prestar atenção nas cores, no cheiro, nos produtos, você começa a trazer clareza e aumentar a sua criatividade. Faça esse experimento de começar a olhar para a limpeza como uma limpeza espiritual, como algo terapêutico. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. E deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha a respeito deste assunto. Um beijo, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.